e vamos começar a nossa aula. Toda conversa inicia dentro da eletrostática com carga elétrica. Não vou entrar em detalhes, discutir tudo que a gente já discutiu, em aula anteriores, mas tudo gira em torno quando um corpo tem carga elétrica. E a gente sabe que este corpo tem carga elétrica quando nele tem um saldo eletrônico. O que era esse saldo eletrônico mesmo? É o número de prótons menos o número de elétrons. E aí, quando esse corpo tem um diferente número de prótons e elétrons, ele vai começar a manifestar uma natureza elétrica, que explica todo o fenômeno elétrico. Então, quando o número de prótons é diferente do número de elétrons, ele vai manifestar natureza elétrica, porque esses prótons e esses elétrons são responsáveis pela manifestação da natureza elétrica. Só que o número de prótons, quando eu tenho um corpo eletricamente neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons, ele não manifesta a natureza elétrica porque a natureza elétrica do próton é oposta do elétron. Então, acaba aqui e manifestam de mesma intensidade. Acaba que elas se anulam. Então, só quando um corpo tem saldo eletrônico, número de prótons diferente do número de elétron, que ele vai manifestar a natureza elétrica, porque os prótons e elétrons que têm a natureza elétrica, inclusive, que a gente chama de carga elementar, igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, que é a unidade de medida que determina carga elétrica, que é uma grandeza escalar. Força elétrica e campo elétrico são grandezas vetoriais, mas carga é escalar, então a gente só precisa de módulo e unidade de medida. Mas beleza, então toda vez que eu tenho um corpo que ele está eletrizado, que ele tem uma carga elétrica diferente de zero, ele vai manifestar a natureza elétrica. Pensando num corpo que está eletrizado, por exemplo, com uma carga positiva, a intensidade não interessa. Se a gente quiser calcular, tem que lembrar da equação, Mas não nos interessa, neste momento, calcular nada e simplesmente compreender o fenômeno, e esse é o grande legal. Essa carga, ela começa a manifestar em torno dela uma perturbação no espaço. E o grande legal disso é que essa perturbação que ela gera no espaço, a gente pode analisar dos dois pontos de vista. Do ponto de vista da força elétrica gerada nas cargas que se interagem em um espaço, que a gente vai falar daqui a pouquinho, quando a gente voltar a discutir força elétrica. E eu posso discutir do ponto de vista energético, do comportamento energético que está acontecendo nestes corpos que estão eletrizados, ok? E aí, a grande sacada que eu acho da eletrostática é você compreender que campo elétrico é uma grandeza criada pelo homem para tentar explicar aqui essa perturbação do espaço do ponto de vista da força elétrica. E potencial elétrico é uma grandeza construída pelo homem, que as grandezas, as formas de mensurar foram desenvolvidas pelo homem, A natureza, os fenômenos aconteceram, foi disso que foi Deus, Vamos lá, não sei. Mas isso é questionável. Não estou aqui para entrar nisso.
Mas o potencial elétrico foi uma grandeza, uma forma de mensurar que o homem teve para explicar essa perturbação que uma carga gera no espaço em torno dela, mas do ponto de vista energético. Então, potencial elétrico e campo elétrico são formas diferentes da gente ver essa perturbação que uma carga gera em torno do espaço. Ok? Então, linkando a primeira discussão, que é força elétrica e campo elétrico, o que a gente tem que entender? Que toda vez que eu tenho uma carga, ela vai gerar uma perturbação no espaço. Essa perturbação no espaço é que permite com que uma carga interaja com outra carga sem a necessidade que essas cargas se encostem. Porque essas duas cargas, quando estão presentes em um determinado ambiente, elas começam a se interagir uma com a outra por intermédio dessas perturbações que elas geram no espaço. E aí o resultado disso, do ponto de vista de interações entre dois corpos, interação entre dois corpos, ela vai resultar em uma geração de força, esses corpos vão acabar sendo submetidos a uma força elétrica. Uma força elétrica. Ok? Beleza? E força elétrica é uma grandeza vetorial. Então, a perturbação gerada no espaço, para explicar a força elétrica gerada entre duas cargas, ela também tem que ser vetorial. Então, força elétrica e campo elétrico, dentro do estudo da eletrostática, eles são as grandezas vetoriais, beleza? Em que cada carga, ela gera o seu campo elétrico. Então, se eu tiver somente uma carga, eu jamais vou ter força elétrica. Mas eu vou ter a perturbação no espaço. E se eu vou ter essa perturbação no espaço, o campo elétrico, que é a grandeza que explica essa perturbação vetorialmente, para relacionar com força, o campo elétrico ele vai existir. E o campo elétrico é uma grandeza vetorial. Então, a gente vai ter que, sempre quando for tratar de uma grandeza vetorial, preocupar com o quê? Módulo? Ok. Unidade de medida? Beleza. Mas também a gente tem que preocupar com a direção e o sentido. Eu também tenho que preocupar com a orientação espacial que essa grandeza vetorial tem. Então, força e campo elétrico, eu tenho que preocupar com módulo, unidade, direção e sentido sempre, para eu poder explicar este fenômeno do ponto de vista de força, de interação, do resultado da interação entre duas cargas, ok? Então, falando de campo elétrico, que é a perturbação gerada por uma única carga que tiver, se eu tiver duas cargas, eu vou ter 2 campos elétricos. Se eu tiver 1000 cargas, eu vou ter 1000 campos elétricos, porque cada carga vai gerar o seu campo elétrico, a sua perturbação no espaço, ok? Claro que, se eu for analisar um ponto no espaço, o campo elétrico neste ponto vai ser o campo elétrico resultante de todas as cargas que se encontrarem ali. Então, se eu tiver só uma carga, por exemplo, eu vou ter que entender que neste ponto P qualquer no espaço, vai ter um campo elétrico gerado somente por aquela carga. E aí a gente foi discutir sobre o campo elétrico. Então qual é a direção do campo elétrico? A direção do campo elétrico é a reta que passa pela carga e aquele ponto no espaço em que eu estou estudando essa perturbação gerada. Então eu vou ter um campo elétrico aqui
na horizontal, porque este ponto que eu escolhi está lateralmente à carga positiva. Ficou claro? Ah, Alexandre, então qual é o sentido deste campo elétrico? Ah, convencionou-se o quê? Se a carga é positiva, o campo elétrico vai estar saindo dessa carga. E aí, se a carga fosse negativa, o campo elétrico estaria entrando. Então, a orientação espacial do campo elétrico, a gente já conseguiu enxergar. Nós já conseguimos determinar qual é a direção e o sentido deste campo elétrico. Ok? Beleza? Se eu precisar calcular a intensidade do campo elétrico, nós vimos que o campo elétrico, vou até colocar um espaço para não tomar meu quadro todo em equações. Aqui, tá vendo? Tá. O campo elétrico, nós vimos que ele pode ser calculado, eu mostrei duas formas de calcular campo elétrico. Uma que determina a origem do campo elétrico, que é colocar uma segunda carga neste ponto, coloquei uma segunda carga nesse ponto, que é conhecida como carga de prova, que eu vou estar sempre chamando de Q2. Então, quando eu quiser falar da carga de prova, eu vou estar falando Q2. Quando eu quiser falar da carga que está gerando a perturbação que eu estou analisando, eu vou chamar de Q. Rolou? Beleza? Então, quando eu mostrei para vocês, eu falei que o campo elétrico pode ser determinado colocando uma carga de prova, e essa carga de prova, o que vai acontecer? Ela vai interagir com a outra carga, e a interação de duas cargas resulta em uma força elétrica. E aí a intensidade do campo elétrico é o valor dessa força elétrica gerada nas cargas pela intensidade da carga de prova, que foi a carga colocada ali para provar a existência deste campo elétrico. Como ela provou? Gerando uma força. Uma força é uma grandeza vetorial. Então, ela tem direção, sentido, além de módulo, unidade de medida, além de calcular. E qual é a direção da força? Nós vimos que o campo elétrico é a grandeza para explicar a força elétrica gerada quando existem duas cargas interagindo. Então, quando eu coloco uma carga neste ponto P, uma segunda carga, uma carga de prova, além do campo elétrico no ponto P, nesta carga vai surgir uma força elétrica. E essa força elétrica vai sempre ter a mesma direção do campo elétrico. Então, se o campo elétrico está na horizontal, a força elétrica também tem que estar na horizontal. E aí, quando eu coloco uma carga positiva dentro de um campo elétrico, a força elétrica gerada sempre vai ter o mesmo sentido do campo elétrico. Então, olha como, se eu tenho compreensão da perturbação que é gerada no espaço em torno de uma carga, do ponto de vista campo elétrico, eu consigo compreender como vai ser a força elétrica gerada caso eu coloque uma segunda carga. Beleza? Legal. Só que são grandezas, tem que ser mensurada. Aqui a gente só discutiu a orientação espacial, né? Para determinar o valor da força elétrica, eu mostrei para vocês a lei de Coulomb. K vezes Q1 vezes Q2 sobre a distância ao quadrado.
Foi? Beleza? E aí, ok, compreendemos direção e sentido da força elétrica, direção e sentido do campo elétrico. Nós vimos, quando falamos só de força elétrica, sem discutir campo elétrico, nós vimos que quando eu tenho duas cargas, na situação me mostra duas cargas, eu vejo que está tendo a interação. Sem discutir o campo elétrico. E aí eu vejo que, se são duas cargas de mesmo sinal, elas se repelem. Se elas são de sinais contrários, elas se atraem. É uma outra forma de eu ter uma determinação do quê? Da orientação espacial da força elétrica. Direção e sentido. Pelo entendimento de repulsão ou atração entre as duas cargas que estão se interagindo. Q1, que está gerando o campo elétrico que eu estou falando, que eu estou discutindo aqui com vocês, e Q2, a minha carga de prova, que eu coloquei ali. Ficou claro até aqui? Sim ou não? Sim, Alexandre, de boa. Aí, velho, claro que nós vimos que o campo elétrico, por exemplo, em torno de uma carga pontual, pontos diferentes no espaço, ele vai ter diferentes direções. Aí esse campo elétrico, para facilitar a representação no contexto geral do espaço, eu posso representar pelas linhas de força. Não vou traçar as linhas de força aqui, mas entendam que a linha de força me dá a ideia da orientação espacial do campo elétrico. O campo elétrico sempre vai ser tangente às linhas de força que representam o campo elétrico. Foi? Beleza? Legal. A grosso modo, basicamente, é isso que a gente discutiu. O que mais vocês têm que saber disso aqui? Que força interage entre dois corpos, então a força elétrica nunca vai surgir só na carga de prova, ela vai surgir também na carga que está gerando o campo em questão de análise, né? Então ela também vai sofrer uma força elétrica. Sempre de mesmo modo, mesma direção, sentidos contrários, porque são par de ação e reação. São duas forças que surgiram da mesma interação, né? Isso que é par de ação e reação. E basicamente é isso. O resto, velho, com toda sinceridade, dentro do fenômeno, é perfumaria. Eletroscópios, tal, formas de eletrizar, tudo bem, é massa, é legal, é outro contexto. Mas para o entendimento da eletrostática, é compreender essas 5 grandezas. E aí você tem que entender sempre isso. Se eu tenho uma carga elétrica, ela vai manifestar uma perturbação. Essa perturbação permite a interação entre os dois corpos, surgindo força, que a gente chama de força elétrica. Vai surgir sempre quando eu tenho duas cargas. E essas cargas se interagem à distância por ação da perturbação que elas geram no espaço. E aí, essa perturbação, para explicar a força elétrica, ela é explicada da forma do campo elétrico. Legal? Show! Massa! Matando essa discussão. Sei modo? Sei. De campo elétrico eu sei. Sei como determinar a direção? Sei como determinar sentido? Sei a unidade de campo elétrico? Qual que é? Newton por Coulomb. Se você lembrar da unidade de medida do campo elétrico, você jamais vai esquecer de como vai calcular o campo elétrico, né? Esse é Newton por Coulomb, é força pela carga. Mas se você compreende o fenômeno, você compreende a discussão que a gente fez aqui agora, facilmente você sabe como calcular o campo elétrico. Legal? Beleza? Newton por Coulomb. Melhorou, né? Deu para visualizar melhor aqui. Rolou? É assim que a gente mata essa história. Agora, quando a gente entrou no capítulo C3, ele veio discutir
do fenômeno eletrostático, do fenômeno envolvendo cargas elétricas, mas não do ponto de vista de força, e sim do ponto de vista energético. É óbvio que isso está intimamente linkado, mas isso é uma outra forma de ver o mesmo fenômeno que está acontecendo ali, beleza? E aí foi onde eu parei, conceituei para vocês energia e trabalho, porque é a base da compreensão dessa discussão de potencial elétrico e energia potencial elétrica. Obviamente, não vou voltar em tudo aqui, porque está gravado. Se vocês quiserem, vocês voltam lá na aula e assistem, beleza? É bom que dá mais... Como é que é o nome? Que eu ainda não sou youtuber, não. Dá mais... Visualização. Vai ter visualização? Isso mesmo. Mas tem o termo em inglês, é mais chique. É views. Views, obviamente views, né? Claro, com certeza. Mas, legal, velho. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma pausa nessa conversa sobre força e campo elétrico. Aí a gente vai conversar sobre o quê? Potencial elétrico e energia potencial elétrico. Ok? E aí, por fim, nós fazemos o quê? Linkamos esses dois diálogos. Ficou claro? Massa? Ficou sim, Alexandre. Legal. Então, vou dar uma apagadinha aqui. Posso apagar a sobrecarga, né? E eu vou apagar também as formas de calcular, que depois eu reviso isso tudo com vocês. A gente constrói um mapa mental desse bem legal. Quando a gente vai para a conversa eletrostática do ponto de vista energético, o que a gente tem que compreender? Que quando eu tenho um corpo eletrizado, ele vai manifestar a natureza elétrica dele, né? E ele vai gerar aquela perturbação que eu falei com vocês no espaço. Essa perturbação no espaço, além de permitir que duas cargas se interajam, resultando força elétrica nelas, resultando aqui força elétrica nessas duas cargas, eu já estou colocando aqui de repulsão, vocês já sabem disso. Essas cargas, para se interagir no espaço, é necessário que exista dentro delas uma certa quantidade de energia armazenada. E essa energia armazenada nós chamamos de energia potencial elétrica. Beleza? Energia potencial elétrica. A gente sabe que energia potencial é armazenada e a energia potencial elétrica é a energia armazenada quando eu tenho duas cargas interagindo. E aí, quando o corpo tem energia armazenada, ele pode transformar essa energia em energia cinética, ou posso pegar energia cinética e transformar em energia potencial. Beleza. Mas ele tem que ter, para estar duas cargas no espaço interagindo, elas têm que ter uma certa... Elas, eu falei elas, as duas. Cada uma tem que ter uma certa quantidade de energia potencial elétrica armazenada. Beleza? E vimos que essa energia potencial elétrica armazenada, ela é transformada em outra forma de energia, ou outra forma de energia é transformada nela, devido ao trabalho da força elétrica. Quando a força elétrica realiza um trabalho, o trabalho da força elétrica, ele é positivo, nós vimos que é transformado energia potencial elétrica em
outras formas de energia. A gente fala de energia cinética quando a gente vai discutir o conceito de trabalho lá dentro da mecânica. Mas, entendendo que a energia potencial vai ser transformada em outras formas de energia, você vai começar a ter uma compreensão mais ampla. Eu vou colocar só energia. E isso acontece quando a força elétrica estiver no sentido do deslocamento natural da carga. E a energia potencial elétrica, quando a força elétrica realiza um trabalho negativo, que é contrário ao deslocamento da carga, as outras formas de energia que são transformadas em energia potencial elétrica. Beleza? E aí fica nessa brincadeira. Na hora que os corpos estão interagindo, vai surgir neles força elétrica, mas essa força faz com que a energia potencial elétrica existente deles seja transformada em cinética ou outras formas de energia, ou o contrário. Beleza? Dependendo da orientação da força com o deslocamento que essa carga está tendo. Beleza? Ok? Que faz um total sentido, né? Porque é dependendo da orientação da força que vai ser determinada a orientação da aceleração gerada no corpo. E que vai resultar se a velocidade dele vai aumentar ou diminuir, se a energia cinética dele vai aumentar ou diminuir. Não é isso? Então, essa energia, ela existe. E o legal é que ela é uma grandeza escalar. Então, se é uma grandeza escalar, ela só precisa de módulo e unidade de medida. Vou colocar aqui unidade. Beleza? Unidade de medida de energia, nós já sabemos que é Joule, representado por um Jzinho, né? Mas sempre lembrem, velho, que Joule é Newton metro. Compreensão de unidade de medida na física facilita pra caramba para vocês fazerem conta, tá? Lembrem disso aqui, mais para frente nós vamos falar. Legal. Energia potencial elétrica. Quando a gente foi falar dessa quantidade de energia, nós falamos da perturbação no espaço do ponto de vista energético, mas não falando em campo elétrico, e sim falando em potencial elétrico. Tanto é que a energia potencial elétrica, ela é uma grandeza escalar, então a explicação da perturbação gerada no espaço, em torno da carga, também tem que ser do ponto de vista escalar. Claro, podemos linká-los, mas vamos casar esses dois aqui. Então, o que eu mostrei para vocês? Eu mostrei para vocês que o potencial elétrico, ele existe quando eu tenho somente uma carga. Eu não preciso de duas cargas para ter potencial elétrico. Mas quando eu tenho só uma carga também, eu não vou ter um sistema de interações. Então, eu não vou ter energia potencial elétrica armazenada na carga. Eu só tenho quando elas estão interagindo. Legal? Então, quando eu só tenho uma carga, ela vai gerar uma perturbação no espaço. Eu vou analisar a perturbação nesse espaço no ponto P. Do ponto de vista energético. Então, eu vou pelo potencial elétrico. Ok? Quando eu falei de potencial elétrico, eu falei que é uma grandeza escalar que explica a quantidade de energia que uma carga tem que ter armazenada, as cargas, na verdade, tanto que quanto a segunda carga, elas vão ter que ter armazenada para estarmos numa condição de interação. Uma quantidade de energia potencial elétrica. Ela tem que ter uma quantidade. Quando eu tenho só uma carga, não tem. Mas ela está gerando a perturbação no espaço. Então, eu posso explicar ele do ponto de vista de potencial elétrico. Ok? Potencial elétrico, lembrem
sempre que a unidade de medida que representa ele é volt. Mas mais importante que isso é que volt é joule por coulomb. Então, é uma grandeza que mostra o quanto de joule, o quanto de energia a carga tem que ter para estar neste ponto no espaço, de acordo com a sua eletrização, de acordo com a sua carga. Como assim? Se o potencial elétrico, por exemplo, neste ponto P, gerado por essa carga Q1, for de 200 volts, eu estou falando que uma carga de 1 coulomb, se for posicionada neste ponto P, é necessário que ela tenha 200 joules de energia. Quando eu coloquei aquela segunda carga aqui, vai gerar um sistema de interação, além de ter força elétrica, elas vão ter que ter uma quantidade de energia potencial elétrica. E o potencial elétrico mostra isso. Mostra o quanto de energia que uma carga precisa ter. Tanto é que, se eu tiro essa carga P, essa carga que está no ponto P, e substituo por outra carga de 2 coulomb, a quantidade de energia que ela vai precisar ter não vai ser mais 200 joules, porque o potencial elétrico mostra que é necessário 200 joules por coulomb. Então, se eu tiver 2 coulombs, a carga, né, na verdade, tiver 2 coulombs, o corpo tiver 2 coulombs de carga, eletrização, vai ser necessário que ele tenha 400 joules de energia potencial elétrica armazenada. E o legal que vocês têm que entender que é um sistema de interação. Então, não é só essa carga que vai ter que ter 400 joules de energia armazenada. A outra carga geradora dessa perturbação no espaço que a gente está analisando, do ponto de vista de potencial elétrico, ela também vai ter que ter 400 joules de energia. Beleza? Ok? Legal. Então, e se eu substituo essa carga? E se eu tirar essa carga? Quando eu estou tirando a carga e colocando outra, eu estou mudando a intensidade da interação, eu estou mudando a quantidade de energia que essas cargas vão ter, mas eu não mudo o campo elétrico e nem o potencial elétrico gerado no espaço aqui pela carga Q1, porque o campo e o potencial elétrico gerado por ela depende dela, ok? Mas legal. E aí, nós vimos que potencial elétrico é basicamente isso. E ele é uma grandeza escalar. Se ele é uma grandeza escalar, eu só vou precisar de módulo e unidade de medida. Unidade de medida eu já mostrei para vocês. O módulo que eu tenho que mostrar para vocês ainda, como que nós vamos calcular. Mas se você já entende de unidade de medida e que volt é joule por coulomb, é meio caminho andado. Você começa a entender que o potencial elétrico é calculado como energia potencial elétrica sobre carga. Qual carga, qual energia é essa, a gente vai discutir daqui a pouquinho e eu mostro para vocês a compreensão do fenômeno, ok? Como calcular, daqui a pouquinho eu mostro. Eu quero que vocês entendam o que é o potencial elétrico. Rolou? Ficou claro? Sim ou não? Sim. O mais importante ainda que isso é que eu começo a enxergar que essa carga aqui, Q1, ela está gerando uma perturbação no espaço. Da mesma forma que ela gera campos elétricos para diferentes direções, diferentes intensidades em torno dela, ela vai gerar diferentes potenciais elétricos em torno dela. Então, se eu pego aqui, por exemplo, ponto P, o potencial elétrico é de 200 volts, pode existir um outro ponto no espaço
um ponto Q, não, ponto Q não, você não vai confundir com carga. Um ponto X qualquer, no espaço, que tenha o potencial elétrico de, sei lá, 300 volts. Quando eu falo que o potencial elétrico nesse ponto X no espaço é 300 volts, eu vou estar falando que uma carga de 1 coulomb para estar no ponto X, ela não vai precisar de 200 joules, ela vai precisar de quanto? 300. De joule de quê? De energia potencial elétrica que ele vai precisar ter armazenado ali. Ok? Beleza? Tranquilo? Agora, se eu enxergar dentro de um fenômeno elétrico que essa carga movimentou, claro, devido à ação da força elétrica aqui, aí você vai compreender todo o fenômeno. Mas você viu que essa carga movimentou e vai para outra região, outro ponto no espaço, que tem outro potencial elétrico, o que eu posso concluir? Que a energia potencial elétrica dessa carga variou. E aí, então, houve transformações energéticas aqui.